Olá, meus amigos, meus irmãos, meus amigos queridos. Um abraço para a igreja, para todos os amados, todos os irmãos. Estou aqui disposto a compartilhar com vocês uma palavra que venho lendo a respeito do relato da saída do povo de Israel lá do Egito, um povo escravizado, sofrido, onde Deus se compadece e se dispõe a livrá-lo. Mas Deus não fez isso sozinho, ele precisou de homens que tivessem fé e disposição e ânimo e coragem para poder arregaçar as mangas e tomar essa empreitada também com fé, sabendo que Deus estaria com ele. Por isso, Deus incumbe Moisés, Arão, para que pudessem ser usados pelo Senhor para poder livrar o seu povo lá do cativeiro. E aí o livro de Êxodo traz muitos relatos interessantes, que alguns deles têm alguma alegoria conosco, alguma figura que faz a gente também se posicionar, como, por exemplo, Deus queria mostrar toda a sua glória e todo o seu poder, e por esse motivo endureceu o coração de Faraó para que não libertasse os israelitas. Então o Senhor faz todos aqueles sinais, aquelas pragas, até que por fim a última seria dizimar os primogênitos do Egito. Mas antes pede para que os israelitas comemorassem a celebração da Páscoa, quando tinha que ser sacrificado o cordeiro. E isso traz uma simbologia muito grande para nós, quando o cordeiro tinha que ser morto, seu sangue tinha que ser passado nos umbrais das portas, e aí quando o anjo à noite viesse para destruir os primogênitos, onde visse o sangue não entraria. E assim todo Israel foi salvo e não teve nenhuma perda, porque estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro. Nós também estamos sendo protegidos porque o sangue de Jesus nos limpou e purificou de todo pecado, e hoje podemos estar na presença do Senhor. Deus era muito zeloso quando o povo sai. Ele coloca uma coluna de nuvem de dia para proteger do sol escaldante enquanto o povo caminhava. Deveria ser uma coluna bem grande de proteção para o povo. E também uma coluna de fogo para alumiar o povo enquanto caminhasse à noite também. Isso demonstra um zelo da parte de Deus para com o seu povo, que prometeu estar com eles, não os deixaria, estaria o tempo todo, como fez conosco também. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando se sentiram perseguidos pelo exército de Faraó, ficaram todos amedrontados. Moisés ora a Deus e o Senhor fala para Moisés que não era para ficar com medo, fala para o povo marchar. E aí acontece um dos maiores livramentos da história do Êxodo, quando o mar se abre, o povo passa em seco, e logo em seguida que o povo termina de atravessar o mar, o exército do Faraó vem atrás e mergulha, as águas voltam e mergulha a todos naquelas águas, e eles morrem todos ali. Foi um grande livramento que Deus deu para esse povo. No capítulo 17 de Êxodo, acontece uma guerra dos amalequitas contra os israelitas, e um fato que me chama muita atenção é que Moisés chama o Josué e pede para ele escolher os homens de guerra que devia levar. Mas Moisés, Arão e Hur não vão, e eles sobem ao monte Horebe para poderem orar. Então, enquanto oravam, Moisés levantava suas mãos ao alto e
o exército israelita prevalecia. Mas quando Moisés cansava, abaixava os braços, o exército dos amalequitas prevalecia sobre Israel. Então Arão e Hur pegaram uma pedra, sentaram Moisés, e cada um do lado de Moisés levantou seus braços, ficaram com os braços erguidos dele, até o fim da tarde, quando veio a vitória. Isso nos dá um exemplo que nós temos que estar lado a lado uns com os outros. As batalhas são quase diárias, as nossas lutas não cessam, e nós temos que batalhar, mas batalhar unidos, nos cobrindo, nos abençoando, nos ajudando, porque a vitória é do Senhor, é garantida. E um outro fato que me chamou muita atenção também foi quando no capítulo 18 o Jetro vem trazer a esposa de Moisés para o acampamento e ele vê Moisés cansado de atender o povo que fazia fila para resolver os problemas do acampamento, e de manhã até à tarde Moisés ficava sentado ali, e Jetro disse que não era viável, que ele não ia suportar aquilo lá, e deu-lhe um conselho, que ele tinha que escolher homens, e diz a Escritura que tinham que ser homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecessem a avareza e que eles fossem colocados sobre chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Isso é um exemplo para nós também, que estamos lado a lado, cobrindo os irmãos, abençoando os irmãos, não como chefes, mas como exemplo, como testemunhas. E esse exemplo aqui realmente toca bastante o nosso coração. E depois vem o capítulo 19, que é um dos capítulos que me chama muita atenção e eu fico bastante impressionado quando o Senhor convida a Moisés subir o Monte Sinai, e o Senhor Deus vem para conversar com Moisés, vai estabelecer uma aliança, e ali há um fato muito interessante: o Senhor manda eles lavarem as roupas, estabelece um limite para o monte, chama apenas o Moisés para subir, e ele sobe para estar com o Senhor, e acontece algo muito fantástico quando raios, trovões, nuvens escuras sobre o monte, vozes, ali realmente a fumaça, fogo que havia da presença do Senhor, que veio conversar com Moisés, veio estabelecer uma aliança. Ouvindo o irmão, achei interessante o que ele disse, que aquela nuvem que cobria o Monte Sinai simbolizava uma aliança de Deus com o povo de Israel. E ele lembrou que os casamentos em Israel, eles têm uma tendinha. Essa tenda é um símbolo dessa nuvem que cobriu o Monte Sinai no dia da aliança de Deus com o povo de Israel. E eles chamam essa tenda de Upá, Chupá ou Rupá. Essa nuvem, essa tenda, quando é feita dentro de um templo, eles ficam 4 moços altos e seguram um pano, um tecido, simbolizando essa cobertura. E Jesus vem também numa nuvem com poder e muita glória. Ele vem renovar, reforçar e consolidar a sua aliança com o seu povo. Então são simbologias muito interessantes que aconteceram quando Deus desce e faz essa aliança com o povo. E nós temos uma palavra do Senhor em Pedro 2,9, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como o Senhor nos colocou a estar juntos uns com os outros, me ocorreu aqui de compartilhar com os irmãos 4 virtudes importantes na vida de cada um de nós. Uma delas é fidelidade. A palavra fidelidade faz muito lembrar aquelas balanças antigas que tinham dois pratos, e quando os pratos estavam bem equilibradas, o fiel do meio apontava para o alto em 90 graus com horizontal. Então a fidelidade demonstra que estamos apontando para Deus.
Tudo que fazemos, fazemos em nome dele. E tudo que fazemos, fazemos para a glória dele também. Então a fidelidade, diz a palavra em Mateus 25, 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Em 1 Coríntios 4, 2 diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E Apocalipse 1, 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Jesus disse que tudo que ele fazia para agradar o Pai. Que sejamos fiéis e façamos todas as coisas com este sentido, com este propósito, para agradar o Senhor. Uma outra característica de um servo de Deus tem que ser a integridade. A integridade demonstra sermos inteiros, coração completo para o Senhor. A palavra de Deus diz em Salmo 15, verso 2: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo templo? O que vive em integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então aqui está uma característica importante: sermos íntegros, inteiros, completos, coração totalmente entregue nas mãos de Deus e sempre lado a lado, honrando a obra do Senhor com os irmãos. Uma outra característica é a comunicação. A comunicação faz a gente lembrar dos vasos comunicantes. Quando você tem um vaso mais alto que o outro e você tem algo que interrompe a comunicação entre eles, quando você abre, o mais alto baixa e o mais baixo sobe. Então mostra que a comunicação nos leva todos a sermos iguais. Quem tem dá, quem não tem recebe. Então é importante essa questão da comunicação. Quando há um bloqueio, um impedimento na comunicação entre os dois irmãos, a tendência é se afastarem porque a comunicação está rompida. E a palavra de Deus diz em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então, a quarta característica de um servo de Deus é a confiança que temos que ter entre nós. É um sentimento que produz paz, traz tranquilidade e descanso quando confiamos uns nos outros. Provérbios 31:11 diz: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Quando me dispus a pensar nestes textos, eu me lembrei que já se completam praticamente 37 anos que eu tenho andado junto com Gilberto. Graças a Deus, porque no dia que eu mais precisei, ele se colocou ao meu lado para estarmos servindo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor pela vida de Gilberto, pela sua família, por todos esses irmãos maravilhosos que estão junto com ele aí. Eu agradeço a Deus porque se estamos aqui, foi pelas orações dele, pelos conselhos dele, pelas orientações dele. Tem sido uma bênção para todos nós. Louvamos ao Senhor por aquele dia maravilhoso em 94, quando fomos conhecer Marcos e fomos conhecer o Mário lá em Mamoã, lá em Ilhéus. Foi um tempo muito precioso quando Deus falou fortemente conosco que esse é o caminho. Nós estamos no caminho certo, não podemos recuar, não podemos vacilar, não podemos parar, temos que avançar, porque o reino das trevas vai perder e nós vamos ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus. Quero deixar um abraço carinhoso para todos os queridos de Lins, para todos os irmãos que se relacionam aí com os irmãos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, viu?